Nosso tema de hoje é a escola do aprender fazendo. Olhando para a realidade das nossas escolas, tanto públicas como particulares, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que compreende ali de 6 anos até o término do 9º ano, nós vamos perceber que nosso padrão, nosso modelo de escola, a nível de Brasil praticamente, está muito focado em muito conteúdo, muitas matérias e conteúdos teóricos, que muitas vezes a criança, o adolescente, ele consegue no máximo estudar para uma prova, porque é uma obrigação a prova, e de forma quase que decoreba. E mesmo que este conteúdo não entre de forma decorada, faz com que o aluno esqueça esse conteúdo muito rapidamente. E você sabe do que eu estou falando, você passou também por escolas com muito conteúdo, conteudista. E a maioria das coisas que você aprendeu na escola, ou que você viu na escola, ou que socaram na sua cabeça e na minha, nós não lembramos e temos muito pouco usufruto disso tudo. Aqui então eu estou trabalhando com você a perspectiva de uma escola do aprender fazendo. E se você encontrar uma destas da qual eu possa estar descrevendo aqui como perspectiva ou utopia, você poderia me dar um toque. Seria muito bacana se nós conhecêssemos escolas desse tipo que nós vamos conversar aqui hoje, neste vídeo. O Rubem Alves, que é um professor, foi um professor que já veio a falecer, filósofo, e que escreveu um livro fantástico, A Escola que Sonhei e Nunca Imaginei que Pudesse Existir, o Escola da Ponte, onde ele descreve uma experiência que ele foi visitar em Portugal, de uma escola onde as crianças ensinam as crianças. Aquelas que estão em séries mais avançadas ensinam as crianças das séries anteriores. E a escola não tem um professor que fica ministrando aula. Os professores são monitores que vão acompanhando este aprendizado. É uma escola que não tem salas de aula e é um espaço aberto onde as crianças aprendem circulando em vários processos de conhecimento, do fazer fazendo, da experiência que se mensura o aprendizado pelo fazer. Neste livro, Rubem Alves se surpreendeu porque quem apresentou para ele a escola foi uma criança de 8 anos que estava mostrando todo o sistema daquela escola que situava em Portugal. Quando eu trouxe Rubem Alves para organizar a primeira semana de Rubem Alves no Brasil, que foi no município de São Mateus, no ano de 2000, durante a conferência dele para quase 600 professores, perguntas e mais perguntas sobre a escola ideal e como fazer essa escola ideal. Aí ele simplesmente vira e fala, não tem como se você não montar a sua escola do jeito que você sonha, porque as que estão aí não tem mais jeito, não tem chance. Então esta é uma verdade que eu trago aqui para dizer que existem escolas, sim, como essa que o Rubem Alves coloca no seu livro, A Escola que Sonhei e Nunca Imaginei que Pudesse Existir, mas também no Brasil muitas outras escolas passam por esta realidade de transformar a diminuição do número de matérias, conteúdo intenso e transformar conteúdos com processo de aprendizado fazendo, o saber que se faz e que se aprende fazendo. E aí é importante também eu resgatar um pouco a minha história, onde eu pude vivenciar no passado uma escola que oferecia alguns elementos de aprendizado na interação do fazer, porém com muita força ainda no conteudismo, porque eu pego uma escola estadual no interior de São Paulo que ainda existia mais investimento, inclusive professores que davam aula nas escolas estaduais, na época com que eu estudei, eu estou com 60 anos, imagina, quando eu tinha 7, 8 anos, os professores tinham status na cidade, eles eram muito bem remunerados
e eram bem reconhecidos, inclusive numa época em que se tinha bastante professores homens, que valia a pena para o público masculino esta remuneração de professor que valia a pena. Depois, com a depreciação da escola na política educacional brasileira, começou a fazer com que os homens saíssem da ideia de ser professor, que estão simplesmente de remuneração, e isso é uma verdade. Então nós tínhamos professores engenheiros, advogados, nós tínhamos professores de várias profissões, de várias formações acadêmicas que escolhiam estar na escola, inclusive pela remuneração. Então era um outro tempo, era uma outra realidade, que foi com o tempo se esvaziando e sendo depreciada, sendo destruída neste modelo educacional. A escola que eu estudei, Euclides da Cunha, o nome da escola, daquele que escreveu Os Sertões, em São José do Rio Pardo, que é uma referência, ele está até enterrado lá em São José do Rio Pardo, o Euclides da Cunha. Era uma escola que você tinha um setor, uma oficina de fazer coisas práticas, marcenaria, pintura, a gente aprendia a fazer caderno. Tinha uma aula que era a tarde toda de sexta-feira, por incrível que pareça, só de fazer coisas com as mãos. Tinha vários maquinários com professor e monitor, com todo o processo de cuidado também. Tinha a educação física voltada para o processo competitivo, a gente aprendia todos os esportes. E o esporte, a educação física, ele era no horário inverso à aula. Então, olha só, nós não fazíamos conforme é hoje no meio de uma aula para outra, onde não se aprende nada, não se aprende a jogar nenhum tipo de jogo propriamente dito. Quem sabe só apenas o futebol de salão ou o futebol. Laboratórios também de pesquisa das ciências naturais, de biologia. Chegamos a dissecar sapos, alguns pássaros. Interessante, a gente ia para o laboratório, eu lembro que tinha as mesas assim grandes de madeira, né? Uma arquibancada onde cada aluno ficava manuseando o seu objeto de pesquisa. Também nós tínhamos um auditório, um teatro para a produção das artes, das músicas, da música, do teatro, onde o aluno tinha sempre um evento a assistir de outras turmas, de outras disciplinas, principalmente do meio artístico. Então, era uma escola que foi sucateada, porque a escola desse tipo poderia ser um perigo para a formação de jovens talentos e poderia também fazer com que esses jovens questionassem o sistema político. Então você vê que politicamente esse modelo de escola foi desaparecendo do cenário, principalmente das redes públicas, da rede pública, e pouquíssimas são as escolas particulares que conseguem manter esse tipo de padrão, porque é muito caro manter. Nós vamos encontrar experiências isoladas lá e cá, e a gente pode citar aqui as escolas agrícolas, as escolas família agrícola, as escolas do meio rural, que associa o conhecimento do campo, as escolas que hoje são implantadas no sistema de quilombos, nas escolas que são também de assentamentos rurais, escolas famílias agrícolas ligadas a famílias que se associam para que o jovem do meio rural ele aprenda também a partir da realidade dele para estar inserido na região e na comunidade rural que ele habita. Como as escolas rurais e as comunidades rurais estão cada vez diminuindo, né, pelo êxodo rural, então nós vamos entender que também essas escolas vão desaparecendo, mas tem assessorado algumas delas. A questão também a gente vai encontrar um segundo grau que hoje, em termos de conteúdo, é horrível, né? Muito conteúdo, muita disciplina e conteúdos que não mais o jovem que está no segundo grau, no ensino médio, se identifica. Então está muito desconecto com a realidade do jovem. Mas nós temos hoje sim os institutos federais. Os institutos federais de caráter técnico de segundo grau são maravilhosos, né? Eles têm assim bastante laboratório do fazer, oficinas de fazer. Eu lembro de um jovem que entrou num curso técnico do Instituto Federal e o material que ele tinha que comprar, martelo, serrote, tinha que ir de sapatão, né? Tinha que ir de calça jeans, dependendo do dia e da aula que ele teria de campo, de atividade prática. Então nós podemos encontrar, tanto é que os institutos federais é o maior sucesso, tanto de resultado em termos de conteúdo no Enem,
que são os que têm melhores índices, e como nessa perspectiva do jovem ter uma formação prática, voltado para o aprendizado que se faz a partir do fazer, um aprendizado que se aprende a partir do desenvolvimento daquele conhecimento na habilidade prática. E aí a gente vai entender que quando a gente aprende dessa forma, nunca mais esquece. Eu, por exemplo, estudei em colégio agrícola durante 3 anos no ensino médio e muitas habilidades eu desenvolvi do fazer no colégio agrícola, na produção, o conhecimento que vai para a ação. Mas são poucos os jovens do Brasil que têm acesso a essa realidade. Quem sabe você, pai e mãe que me ouve, vocês que estão me ouvindo, possam começar a sonhar e a reivindicar no município em que você mora escolas deste perfil. Menos conteúdo e mais o saber e aprender através da ação prática, da vivência, da experienciação. Então eu trago esse vídeo aqui mais para a gente poder provocar e para você entender que a escola de conteúdo ela é falida. E tanto nas escolas públicas como nas particulares, o conteúdo está acima de tudo e o aprendizado está em decadência. Vamos pensar um pouco mais nessa necessidade de uma escola que também leve o aluno do conteúdo à prática, da prática ao conteúdo. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.